Amém, irmãos? Boa noite, paz do Senhor para a amada igreja que aqui se reúne. Motivo de muita alegria, né, estar aqui nessa noite para a gente meditar um pouquinho nas Escrituras e sobre um tema de muita relevância, que é o casamento, né? E para isso eu pediria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. A palavra de Deus diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem sensato que edificou a casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Podeis sentar. Irmãos, aqui é muito claro nessa passagem bíblica, né, sobre a casa edificada sobre a rocha e a casa edificada sobre a areia. Eu queria que cada um de vocês meditassem sobre que fundamento, sobre que alicerce vocês estão edificando as vossas casas. Aquele que edifica a casa sobre a rocha, aquele que edifica a casa sobre Jesus, não tem tempestade, não tem tribulação, não tem dificuldade que possa deter. Irmãos, observe o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que as mesmas condições ocorreram tanto para aquela que edificou a casa sobre a rocha, como para aquele que edificou a casa sobre a areia. A palavra de Deus diz: e caiu a chuva, e transbordaram os rios, e sopraram os ventos. Irmãos, a chuva caiu tanto na casa edificada sobre a rocha, como na casa edificada sobre a areia. Os rios transbordaram tanto na casa edificada sobre a rocha, como na casa edificada sobre a areia. E os ventos também sopraram em ambas as casas. Mas havia uma diferença, que aquele que ouvia a palavra de Deus e praticava, estava com sua casa, com sua família, com seu casamento edificado sobre a rocha, e poderia ver os rios, poderia vir vendavais, poderiam vir tempestades, mas ela estava fundamentada em Jesus, na rocha inabalável, e nada ali atrapalharia, porque Jesus sustentava. Ele é o verdadeiro sustentáculo da família, é Ele quem nos sustenta. Estamos vivendo, irmãos, no mundo onde o casamento está sendo banalizado. Cada vez mais os índices de divórcios estão acontecendo. A gente vê o casamento fragilizado, as pessoas muitas vezes pensando em casar, e bem, eu vou casar, se der certo, tudo bem, se não der, eu vou buscar outra pessoa, eu vou buscar outros horizontes, enfim. O mundo tem banalizado o casamento, mas a igreja do Senhor não pode agir assim, porque o casamento não é projeto do homem, é projeto de Deus. Ele não nasceu do homem, ele não nasceu da terra, ele nasceu do céu, ele nasceu de Jesus, é um projeto dele. E nós devemos venerar, amar o matrimônio. Nós devemos viver no nosso casamento a relação que Cristo tem com a igreja. Venerar, amar, honrar o matrimônio. E aqui, irmãos, fica uma coisa para nós meditarmos. Aquele que ouve e pratica a palavra, ótimo, dá certo. Mas aquele que ouve e não pratica, a sua casa vai ser edificada sobre a areia. O praticar está a diferença. É inadmissível a gente ver, às vezes, irmãos, por exemplo, que
Está pregando, dando glória a Deus e tudo, mas dentro de casa não está praticando o amor sacrificial que deve ter com sua esposa. É inadmissível. Nós devemos não só ler a palavra, não sermos ouvintes da palavra, mas, acima de tudo, praticar a palavra. Aquele que pratica as Escrituras vai estar alicerçada nela. A casa vai ser fundamentada na rocha. Vendaval não destrói. Aí eu pergunto, que tipo de casamento você quer ter? Que tipo de família você quer construir? Que tipo de família nós queremos construir? A fundamentada sobre a areia, que você às vezes pode estar ali no culto, por exemplo, ouvindo a palavra, se alegrando, mas você chega em casa e não pratica, e não olha para a sua esposa como um vaso mais frágil. Você, esposa, que não se submete ao seu marido como Cristo se submeteu à igreja. Irmãos, durante um momento em que eu estava meditando aqui ontem à tarde, teve um determinado momento que eu disse: Senhor, eu vou falar ali para os irmãos amanhã, mas todos eles sabem os deveres conjugais dos maridos, das esposas, todos sabem. Mas, irmãos, por favor, não queiram saber de entendimento, queiram saber de coração e vida. E de repente, me veio à mente, Hebreus, capítulo 4, versículo 12, que diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que a espada de dois gumes, e penetra ao ponto de dividir a alma e o espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Enquanto eu pensava que o que eu poderia chegar aqui, citar várias passagens bíblicas que muitos de vocês já tomam conhecimento, já conhecem, porque lê a Escritura, porque escuta nos púlpitos, eu fiquei pensando: poxa, será mais uma palavra? E eu digo: não, Senhor, eu desejo que nessa noite, irmãos, a palavra de Deus penetre no seu coração. Irmã e irmão, penetre de uma forma tão afiada, de uma forma tão cortante, que possa dividir tudo na sua vida, tudo que é luz, tudo que é trevas, tudo que é de Deus, tudo que é seu, que haja um divisor de águas, que você se deixe ouvir pela palavra de Deus, que você deixe o Espírito Santo falar com você, que não seja o seu mas que seja Jesus e simplesmente Jesus. Irmãos, que tipo de mentalidade nós estamos tendo e levando para os nossos casamentos? A mentalidade de Cristo, ela é doadora. João 3,16 diz: Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o seu único Filho unigênito, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele deu. A mentalidade de Cristo é doadora, é altruísta. Será que nós estamos vivendo nos nossos lares essa mentalidade de Cristo? Será que estamos sendo realmente os verdadeiros cristãos, crentes que devemos ser? Pense, irmãos, a mentalidade de Cristo é doadora, é altruísta, não é egoísta. Não pensa em si, mas pensa nos outros, mas pensa no próximo. A Bíblia diz também, que em Filipenses 2, do 3 a 7, Filipenses 2, do 3 a 7, o amor, irmãos, ele é uma entrega. O amor não é uma troca, é dedicação mútua. É uma entrega voluntária. A gente simplesmente decide amar, decide se entregar. Filipenses 2, do 3 a 7 diz assim: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um superiores a si mesmo. Não tenha em vista o que é propriamente seu, senão também aquilo que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou,
assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. Jesus, irmãos, ele assumiu figura de servo. Muitos problemas que tem nos casais hoje é porque cada um casa para ser feliz, casa para suprir as suas carências, as suas necessidades. Não casa para fazer o outro feliz. Não casa no propósito de glorificar a Deus, de somar para o reino de Deus. E é isso que a gente vê no mundo, mas a gente não pode ver isso na igreja. Billy Graham, ele dizia o seguinte: um bom casamento envolve esposa, marido e Deus. Esposa, marido e Deus é o cordão de 3 dobras, irmãos. Como Eclesiastes 4:12 diz: se alguém quiser prevalecer contra um, os 2 lhe resistirão. O cordão de 3 dobras não se arrebenta facilmente. O problema é porque a 3ª dobra é Jesus. É por isso que não se arrebenta. Porque se for depender do marido ou da mulher, se arrebenta sim. Mas Jesus é quem faz a diferença no casamento cristão. Nós devemos oferecer o melhor para o nosso próximo, o melhor para o nosso cônjuge. Assim como Jesus ofereceu tudo dele, e se fez servo, conforme a gente viu aqui, nós também devemos oferecer o melhor para o nosso cônjuge, para o nosso marido, para as nossas esposas. Nós não devemos ir atrás dos nossos direitos, não, irmãos. Nós devemos ver os nossos deveres. E foi aí que eu comecei a pensar, ontem, meditando, e nessa hora eu confesso aos irmãos que eu cheguei a chorar, porque eu disse: Senhor, é inadmissível a igreja ser como o mundo. Os maridos têm que amar a tua igreja como Cristo ama as suas esposas, como Cristo ama a igreja. O marido tem que amar a esposa com amor sacrificial, como Cristo amou a igreja com amor sacrificial. Nós não podemos ver na igreja o que nós vemos no mundo. Descaso, não podemos, é diferente. E no momento, foi aí que eu meditei em Hebreus 4:12, de eu desejar do fundo do meu coração que a palavra de Deus corte o coração de cada um de nós, para que penetre em cada dificuldade, porque cada um temos as nossas limitações e nossas dificuldades. Mas que a gente possa ter a mente de Cristo e não a nossa mente pecadora, mas a mente de Cristo. Então, irmãos, vamos meditar aqui um pouquinho no papel das mulheres. Eu sei que muitas mulheres sabem quais são seus papéis. E eu quero que o marido não fique pensando: ó, mulher, tá vendo, teu papel é esse. Não vá olhar para o seu direito. Olhe para a sua obrigação, para o seu dever. Mulher, olhe também para a sua obrigação. Às vezes o casamento não cresce porque cada um está apontando o dedo para o outro, esquecendo de si, irmãos. As mulheres, eu vou ler algumas passagens bíblicas, as mulheres sabem que tem que ser submissa, mas marido não fica apontando na hora não: ó, a irmã disse isso, submissão. Não, olhe para você, seu marido, conforme a Bíblia. Mulher, em relação ao seu marido, que deve olhar você como um mais frágil e tal, mas não olhe os seus direitos, não. Olhe como você deve ser enquanto mulher submissa. Então, irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia em Efésios 5, 22 a 24. Interessante, irmãos, que tem uma passagem bíblica, né, que fala lá em Mateus: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, toda a alma e todo o teu entendimento. E este é o grande... Não é isso que eu estou lendo agora, tá? Mas eu só estou citando. Os irmãos podem continuar com a Bíblia aberta onde está. Mas aí diz assim: e este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ou seja, você deve amar a sua esposa como você ama a si mesmo. Você deve amar seu marido como a si mesmo. E aí eu estava meditando hoje à tarde nesse versículo, e diz assim, está em Mateus 22, 37 a 39, mas vocês não precisam abrir, só acompanhar. Então, diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo é este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Quando diz amarás o teu Deus de todo o teu coração, e você diz: se é de todo o meu coração, como é que vai sobrar algo para eu amar a minha esposa ou amar o próximo? É porque você vai amar o seu esposo, a sua esposa em Cristo. Porque ele é a imagem e semelhança de Deus.
Então é nele que é na pessoa de Deus que nós devemos amar os nossos cônjuges. Aí você vê, irmãos, como é sério, como o amor bíblico é um amor que exige renúncias. Então, voltando aqui para Efésios 5, 22 a 24. Diz assim: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres estáis sujeitas em tudo a vosso marido. Irmãos, essa submissão da mulher ao marido é uma submissão que, como a Cristo, você vai se submeter com alegria, como se estivesse submetendo a Cristo. Quando a gente se submete a Cristo, nós obedecemos a Cristo e nos submetemos a Ele em alegria, com honra. Não é uma submissão com temor, porque não é submissão que a Bíblia fala aqui, não é inferioridade. A mulher não é inferior ao marido. Eu achei interessante até, Agostinho de Hipona, ele cita inclusive o seguinte, que a mulher, ela não foi tirada da cabeça do marido para que ela se sentisse superior a ele. Não foi tirada da cabeça do marido para que ela não se sentisse superior a ele. Não foi tirado também dos pés para que ela não fosse subjugada, pisada por ele, mas foi das costelas, justamente para que eles estão ali em pé de igualdade, para caminharem junto, para trabalharem junto. Ela é um co-igual dele. É um co-igual dele, mas a questão dessa hierarquia é uma hierarquia funcional. É apenas uma hierarquia funcional. Isso não significa dizer que o marido não deve ouvir a esposa. Irmãos, há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. Nós, crentes, maridos crentes, jamais devem se aproveitar da sua autoridade em termos de liderança do lar, que é funcional, é uma questão de ordem, para poder usar de autoritarismo sobre a mulher. Que às vezes isso aí é até uma questão que você fragiliza emocionalmente. Então, há uma diferença entre autoridade e autoritarismo. E a gente pode ver também várias vezes na Bíblia que Deus mandou o homem ouvir a mulher. Como, por exemplo, tem uma passagem na Bíblia que eu posso até já ler, que Deus mandou Abraão ouvir Sara, né? Não precisa vocês abrirem, mas eu vou citar. Gênesis 21, 12 diz assim: disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal, por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque o Isaque será chamada da tua descendência. Então, olha o que Deus disse a Abraão: atende a Sara em tudo que ela lhe disser. Deus mandou Abraão ouvir a mulher. Então, isso não significa que a mulher nunca deve ser ouvida, que ela deve ser objeto de inferioridade, se sentir inferior ao marido por conta disso. Não, entendeu? Não é isso, porque a submissão que a Bíblia fala não é uma submissão no aspecto que o mundo fala, mas é uma submissão como a Cristo. É uma submissão em obediência, é uma submissão em amor. Nós obedecemos a Cristo porque nós devemos amor a Ele, nós nos alegramos nessa obediência. Colossenses 3,18 diz: esposa, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. É agradável, irmãos, que a esposa se submeta ao marido. Essa obediência é uma obediência com alegria. Isso convém ao Senhor, isso alegra o Senhor. Isso deixa o coração de Jesus feliz, né? Eu não imagino, irmãos, que o mundo seja feliz com o discurso de muitas vezes querer que a mulher se rebele contra o marido, não. Eu acho que a felicidade que a mulher busca não está na rebelião, não, ao marido, não. A felicidade que a pessoa busca está em Cristo. E só Jesus pode nos fazer feliz. Nem o nosso casamento, nem o nosso marido, nem a nossa mulher pode nos satisfazer 100%. Mas a nossa alegria, 100%, está em Jesus. Ele é quem nos satisfaz. E eu ainda vos digo uma coisa. Se um solteiro, por exemplo, estiver buscando a satisfação para as suas próprias carências no casamento, eu vos digo, não case. Se estiver buscando, querendo ser feliz no casamento, não case. Porque o casamento é um caminho sem volta. Quando você casou,
casou. Então eu digo até os solteiros, tenham os olhos bem abertos, arregalados, antes de casar. Porque depois que casar, você tem que fechar os seus olhos. E para isso você fecha os seus olhos para os defeitos do seu marido. Começa a olhar para as virtudes, que ele também tem virtudes. E passa a elogiá-lo também. Então, a gente tem que ter essa percepção. A percepção de quando você casa, é um caminho sem volta. E que a gente deve passar a elogiar os nossos maridos, ver as virtudes dele e não apontar os defeitos. Primeiro Pedro 3:6 diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao próprio marido, ao vosso próprio marido, para que se alguém não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa. Irmãos, às vezes, a mulher pode ganhar o marido pelo seu próprio testemunho. Pode ganhar o marido pelo seu testemunho. Fala muito. Ao observar o vosso honesto comportamento e cheio de amor. Não seja o adorno da esposa o que é exterior, como o frisado dos cabelos, os adereços dos ouros, aparato de vestuário. Seja, porém, o homem interior do coração, unido ao corruptível traje de um espírito manso e tranquilo, que é agradável diante de Deus. Foi assim também que a si mesmas se ataviaram outrora as santas mulheres que esperavam em Deus, estando submissas ao vosso próprio marido. Não quero dizer aqui, irmãos, que a mulher não se cuide, que a mulher não tenha higiene pessoal, não é isso, certo? Aqui o que se diz é que o que deve prevalecer numa relação de submissão é um espírito manso da esposa para com o marido. Um espírito manso e tranquilo. Muitas vezes, o esposo chega em casa atribulado de problemas no trabalho, estressado, cansado, e ele precisa de um ombro amigo. Se você estiver estressada, gritando com ele, com as crianças, o espírito atribulado, que paz ele vai ter? Irmãos, nosso casamento tem que ser um céu na terra. Problema é para a gente ter no mundo, e não dentro dos nossos lares, e não dentro da nossa igreja. Então, irmãos, vamos, irmãs, ter esse espírito manso e tranquilo. Vamos fazer do nosso lar, da nossa família, um céu na terra. Que os nossos maridos tenham prazer na nossa companhia, prazer em estar conosco, né? E os maridos devem olhar a mulher também com essa questão não de superioridade, mas de uma auxiliadora idônea, uma co-igual. Irmãos, Deus viu que Adão precisava de uma mulher. Então, às vezes, o marido se sente o tal, mas você tem lacunas. Se você não tivesse lacunas, Deus não ia ver que era bom para um homem ter a mulher, não. A Bíblia diz que Deus viu que era bom que ele tivesse uma mulher e fez uma auxiliadora, uma mulher ajudadora e uma auxiliadora idônea. Então, a esposa, ela é sua auxiliadora. A mulher deve ser uma auxiliadora para o esposo. E deve fazer que sua casa seja um céu na terra. Efésios 5, do 25 ao 30. Agora, maridos. Irmão, maridos, às vezes o marido diz que ama a esposa, né? Mas eu quero dizer uma coisa para vocês. Amar é atitude. Dizer que amar e não cuidar, e não saber ouvir, e não dar atenção, e não compreender, e não falar direitinho com a esposa, que amor é esse? O amor é a atitude. E eu ainda digo mais, o amor que a Bíblia diz que o marido deve ter com a mulher é um amor incondicional, radical mesmo, a gente vai ver aqui, e sacrificial. Então, o marido deve ter esse amor para com a esposa, um amor incondicional. Sua esposa pode estar, em qualquer momento, ame,
Ah, mas minha esposa é isso. Mas ame. Ah, mas isso, aquilo, outro. Não me interessa. Jesus, a Bíblia manda você amar sua esposa com amor sacrificial. Não interessa se ela está fazendo isso, aquilo. Ame. Ame porque a Bíblia manda honrar. Deus manda honrar. E onde há obediência e onde há cumprimento da palavra de Deus, há bênção. A bênção. Então honre a sua esposa e ame com esse amor incondicional e radical. Faça tudo que você pode fazer por ela. Tudo que você pode fazer por ela. Aprenda a ouvi-la, a cuidar dela, a compreendê-la. Saiba falar com ela. Irmão, você não pode falar com a mulher como se você estivesse falando com seu amigo, não. A mulher, ela tem uma natureza mais frágil. Sua esposa tem uma natureza mais frágil. Você não pode falar como se estivesse falando com uma pessoa do seu trabalho ou com outro homem, não. Você tem que falar com mais fineza, vendo que a mulher é um vaso mais frágil. E por isso você deve ser mais atencioso e perspicaz a isso. E aí, como é que você está amando a sua esposa? Está amando como deve realmente amar? Efésios 5, 25 a 30 diz: marido, amai vossa mulher, como tenho em Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Assim também maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a sua esposa, a si mesmo se ama. Porém, ninguém jamais odiou a sua própria carne. Antes, alimenta e cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. Certo? Irmãos, olha aqui. Do mesmo jeito que o marido, que ninguém odiou a sua própria carne, antes alimenta e cuida dela, o marido deve cuidar da sua própria carne. Os dois são uma só carne. Então o marido deve cuidar dela, em todos os sentidos, inclusive na vida espiritual. Certo? Billy Graham dizia uma coisa interessante. O tipo de amor que Deus tem por nós, sabe qual é, irmãos? Esse tipo de amor que Deus tem por nós é um amor que renuncia ao egoísmo e busca, em vez disso, fazer o que é melhor para outra pessoa. Então, o amor que Deus tem por nós é o amor que Deus quer que você tenha com a sua esposa. Esse amor sacrificial é um amor que quer que você faça o melhor para a sua esposa e não para você. Esse é um amor bíblico, esse é um amor sacrificial, esse é um amor altruísta. Muitos casamentos têm sido destruídos hoje porque as pessoas casam com a noção egoísta de ser feliz, só querer extrair tudo para si e não pensar no cônjuge. E aí há um desmantelo, por isso que os índices de divórcio estão cada vez maiores, né? E isso se repercute em toda uma sociedade, inclusive nos filhos. Então o amor é um amor sacrificial. Esse amor, como eu já falei também, o amor que o marido tem pela esposa requer uma atitude. Essa atitude de cuidar dela. Essa atitude de ouvir, de estar presente, de dar atenção. Às vezes o marido passa o dia todinho fora e a esposa sente necessidade de conversar alguma coisa com ele. E ele chega, vai para o celular, ou vai fazer não sei o quê, ou vai assistir o jornal e não conversa nada com a esposa. Que amor é esse? Quem ama dá atenção. Quem ama dá carinho. Que amor é esse que você não tem uma expressão de afeto? Então, o amor que o marido deve ter para a esposa é um amor que requer uma atitude. Colossenses 3,19 diz: maridos, amai a vossa esposa e não as tratei asperamente. Não deve tratar a mulher de forma áspera, de forma ríspida, mas deve tratá-la como um vaso delicado, né? 1 Pedro 3,7 diz: marido, vós igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento e tendo consideração para com a sua mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça, para que não sejam interrompidas as vossas orações. Irmãos, isso aqui é tão sério, que se você não tratar a sua esposa da forma bíblica, você vai orar e suas orações não vão ser ouvidas por Deus. Você tem que tratar a sua esposa de um vaso mais frágil. Nada adianta você estar na igreja dando glória a Deus, pastor está pregando ali, o fogo caindo e você no meio, você sendo usado até enquanto está pregando, se você não está vivendo
Você deve viver a vida cristã. Sabe por quê, irmãos? Porque o cristianismo não começa na igreja, não. Começa dentro da sua casa. Começa com sua mulher. Começa com seu esposo. Começa com seus filhos. Não começa na igreja, não. Começa dentro de casa. A sua esposa vê os seus defeitos. Vê se você realmente está sendo o marido que a Bíblia diz que é para ser. E eu digo uma coisa aos irmãos, aos maridos. Irmãos, um dia vocês vão apresentá-la diante de Cristo. E vocês vão dizer o quê? Trataram bem delas? Honraram como deveriam honrar? Amaram-na amaram com amor sacrificial? Os maridos vão apresentar. E a mulher também. Está cuidando do marido como deve cuidar? Então, irmãos, vamos ser vigilantes a isso. Certo? Vamos ser vigilantes a isso. Eu acho muito sério, né? Uma oração vai ser impedida porque você não está tratando sua esposa como deve estar tratando. Então, aí você vê. Como o amor dos homens, irmãos, às vezes a gente diz, mas esse negócio de se submeter é muito chato. Irmãos, mais difícil ainda é para eles. Não é para a gente, mulher, não é para o homem, irmão. Irmão, o marido tem que amar você com amor sacrificial, como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Você imagina o que é isso? Ele tem que pagar um preço muito mais alto do que você ser submissa. E, irmãos, e é impressionante, se você faz sua parte, se o marido faz sua parte, tudo dá certo. A Bíblia vai se cumprir dentro da sua casa, a bênção vai vir. Porque vocês estão vivendo de acordo com a vontade de Deus e não com suas próprias vontades. Então, isso é muito importante a gente focar. Uma coisa que eu queria também passar aqui para os irmãos seria sobre alguns deveres recíprocos dos cônjuges, né? Eu falei agora um pouco sobre o dever da mulher de submissão, sobre o dever do marido de um amor sacrificial, radical, incondicional. E agora eu queria falar um pouco, irmão, sobre o dever dos dois. Algumas coisas que às vezes ajudam um pouco o relacionamento. Por exemplo, a forma como você tratar, a forma como você se comunica, certo? Irmãos, a gente tem que ter muito cuidado como a gente fala com o outro. Tiago 1, 19 e 20 diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Olha só, pronto para ouvir, tardio em falar e tardio para se irar. A única coisa que diz aqui que você está pronto é para ouvir. Para você falar e para se irar, você está tardio. Então, pense antes de falar. Às vezes você coloca palavras, você fala palavras que a pessoa nunca esquece, porque às vezes é muito ofensiva. Então pense antes de falar, para você não jogar uma flecha que vai desmoronar às vezes a pessoa. Provérbios 18 e 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. O que bem a utiliza, come do seu fruto. Com a língua tu pode abençoar ou tu pode amaldiçoar. Tu pode destruir uma pessoa com tua língua. Ou tu pode fazer com que a pessoa ganhe o dia dela com a tua língua. Então a gente tem que analisar isso. Colossenses 4:6 diz: a vossa palavra seja agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Pense como você deve responder. Que a sua palavra seja agradável. Às vezes não é o que você fala, é como você fala. Fale com o seu cônjuge como você gostaria que ele falasse com você. Responda a ele como você gostaria que ele te respondesse. Dessa forma, irmãos, muitos problemas podem se resolver. Provérbios 15, 11, 2 diz: a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama a estutícia. Irmãos, olha aqui. A resposta branda desvia o furor, desvia a ira. Irmãos, o meu pai, ele não é crente. Mas o meu pai, eu cresci com meu pai pedindo desculpa para minha mãe até quando estava certo. Impressionante. Entre ser feliz e ter razão, ele prefere, sabiamente, ser feliz do que ter razão. Às vezes ele está certo, irmãos. Eu lhe digo porque eu presenciei recentemente. Ele certo. Tá bom, minha filha, me desculpe, você tem razão.
Acabou-se. O que acontece? A resposta branda desvia a ira, desvia o furor. Por que às vezes você fica batendo na tecla o tempo todinho querendo ter razão? Sinceramente, eu prefiro 1000 vezes ser feliz. Deixa eu pensar que eu estou errada, eu não estou nem aí, eu tenho minha consciência para com Deus, pronto. Mas às vezes você fica alimentando, e você acaba desgastando o relacionamento por bobagem. E tem muitos relacionamentos sendo desgastados por picuinha, por bobagem, por você não saber lidar com a situação. Aprenda a conhecer o seu cônjuge, a lidar, saber as dificuldades e saber contornar. Fique calado muitas vezes. Você não perde ficando em silêncio, mas quantas e quantas vezes a gente perde falando que não deve? Quantas vezes a gente já se arrependeu? Eu já me arrependi de ter falado que não devia. Mas, irmãos, eu nunca me arrependi de ter ficado em silêncio. É impressionante. Então, às vezes, vamos ficar em silêncio. Às vezes, uma palavra branda, desculpa. Acabou-se a briga. Acabou-se a discussão. Resolveu o problema. Provérbios 25:15 diz: a longanimidade persuade o príncipe, e a língua branda esmaga os ossos. É justamente isso que eu estou dizendo. A língua branda esmaga os ossos. O que significa numa situação dessa? Pede desculpa. Você tem razão. E aí, vai brigar? Não, acabou-se. Só briga quando os dois querem. Então, a língua branda esmaga os ossos. Outra coisa, irmão. Mostrar respeito, mostrar empatia ao cônjuge, certo? Muitas vezes, entrar em acordo. Um ceder um lado, um outro ceder o outro. Por exemplo, Amós 3:3 diz: como andarão dois juntos se não estiverem de acordo? Às vezes um pode ceder um pouquinho, às vezes não é tudo do jeito que você quer, né? Irmãos, recentemente eu escutei uma irmã reclamando porque o esposo dela, ele dormia com os pés sujos na cama, certo? E ela ficava ali enojada. Lavava o lençol todo direitinho, botava amaciante, ajeitava a cama, arrumava todo direitinho, e aí o marido dormia com os pés sujos na cama. É um hábito ruim. Custa para o marido lavar os pés. Às vezes, botar um prato, a mulher vai lavar a louça. Custa, às vezes, pegar o prato e colocar na mesa, colocar na pia. Tu não vai deixar de ser homem, não vai perder tua autoridade por isso, não. Apenas tu está simplesmente sendo gentil, demonstrando que tu se preocupa com tua esposa. Outra coisa, quando tu cede uma situação dessa, como dessa irmã que eu estou citando, que ele dormia com os pés sujos, certo? Quando você cede uma situação dessa, a pessoa depois diz: ele está fazendo isso a partir de hoje, está limpando os pés e tal, e tudo, então ele se preocupa comigo. É até positivo. Mas às vezes você pega, joga a toalha molhada em cima da cama. Tem coisas que às vezes o homem tem que se atentar, porque a mulher ali está cuidando, limpando, entendeu? E aí você acaba de limpar a casa, o marido pega, suja tudo, está entendendo? Então, tem um pouquinho as percepções do dia a dia, porque maus hábitos, às vezes, vão destruindo aos poucos o relacionamento. E às vezes não custa nada você ter empatia e você ali se solidarizar e resolver um problema através da empatia, né? E não adianta dizer, por exemplo, às vezes, na questão do temperamento: meu temperamento é esse, eu morri assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não é assim. Tem coisas que você pode mudar, e pode mudar para melhor. E eu digo uma coisa, irmãos, eu acredito muito que quando Deus une um homem e uma mulher, Ele une no propósito melhor, para eles crescerem. Através do casamento, o marido pode se tornar melhor, se tornar aquilo que Deus quer que ele seja. Através do casamento, a mulher pode se tornar melhor, se tornar aquilo que Deus quer que ela seja. Porque a gente começa, às vezes, sobretudo no início do casamento, às vezes você vai tendo alguns ajustes para fazer, e ali vai cedendo, e as coisas funcionam e vai dar tudo certo. Eu acredito assim, não, pelo menos pela minha experiência, eu tenho 23 anos de casado, eu acho meu casamento 1000 vezes melhor hoje do que no início. 1000 vezes. Está entendendo? Uma coisa mais madura, uma coisa mais sólida. Hoje já sei lidar com determinadas coisas, meu esposo também. E eu digo que meu esposo é melhor hoje do que antes de casar, não porque eu seja melhor, mas porque ele teve que tratar com alguns defeitos meus, ele teve que ir aceitando e ter que ir se moldando. Então ele se tornou melhor para Deus, porque através dos meus defeitos, ele foi aperfeiçoado, talvez na paciência. E assim é tanto com marido como mulher. A gente vai se complementando.
Recentemente, nós tínhamos ido visitar o nosso filho lá em Brasília. E aí, eu achei que tivesse deixado, estava já indo para o aeroporto, achei que tivesse deixado minha bolsa no hotel. E eu fiquei, poxa, esqueci minha bolsa no hotel. Ele ficou doidinho, mais preocupado comigo até do que eu mesma. Aí ele disse assim, eu ligava para o hotel, tentava, aí ele dizia assim, você fica tão tranquila, eu queria ser assim. Vai ajudando a outra. Já pensou se eu ficasse atribulada, doidinha? Não ia resolver nada. Aí eu disse, olha, se eu ficasse aperreada e preocupada, fizesse a minha bolsa aparecer, eu ia ficar. Mas como não vai aparecer, não vai fazer, então não vai adiantar eu ficar aperreada. Mas você já imagina se fosse duas pessoas do mesmo temperamento e tal, com os mesmos ânimos? Não ia dar certo. Então, às vezes, Deus une os diferentes para tornarem um melhor para o outro e, acima de tudo, para Deus. Para tornar aquele propósito que Deus tem na vida deles. Outra coisa, a questão do altruísmo é uma coisa que exige esforço, né? Você querer a felicidade do outro e não a sua, exige esforço. Geralmente a gente vai dormir pensando, o que é que eu vou fazer amanhã? Amanhã eu vou me levantar, eu vou trabalhar, o que é que eu vou almoçar? Eu vou almoçar isso. Depois eu vou para a igreja. Então você passa o dia todinho pensando em você. Então, à medida que você vai pensar no outro, o que é que eu vou fazer para o meu marido comer? O que é que o meu marido gostaria de almoçar? O que é que eu posso fazer de melhor para melhorar a situação do nosso casamento, do nosso lar? Tudo isso exige um esforço. É muito mais fácil você pensar só em você. Você pensar no outro exige esforço, né? E o mundo, ele busca os seus próprios interesses. O casamento do mundo é buscando sua própria satisfação. Mas o casamento bíblico, a Bíblia nos ensina o contrário. Significa em fazer o outro feliz. Tiago 4, 1 e 12 diz assim: de onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que limitam na vossa carne? Cobiçais e nada tendes, matais e invejais e nada obteis. Viveis a lutar e fazer guerras, nada tendes, porque não pedis. É justamente isso. De onde vêm as contendas? De onde vêm as guerras? Vem do nosso próprio eu, da nossa própria satisfação, do que a gente mesmo quer. Mas Filipenses 2,4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada um do que é dos outros. Ou seja, nós não devemos ver o que é da gente, mas o que é dos outros. Nós devemos ser servos. Marido deve ser servo da esposa, no sentido de cuidar, no sentido de amá-la, assim como as esposas também devem ser de seus maridos, e não querer ser senhores, mas servos como Cristo se deu por nós, né? Como Jesus se deu por nós. A melhor maneira da gente amar e expressar amor, irmãos, é colocando o outro em primeiro lugar. É você sendo altruísta. Billy Graham também, ele dizia assim uma coisa que eu achei muito interessante. Ele dizia assim: sem a parceria da minha esposa, meu ministério seria impossível. É justamente o quê? Os dois trabalharem juntos. Os dois viverem uma vida de comum acordo. Estarem ali trabalhando na obra junto, estarem orando junto. E ele tinha, no final eu vou depois mostrar para vocês o que Anne Graham, filha deles, falou acerca do relacionamento dos pais. Eles tinham realmente esse cordão de 3 dobras. E aí, o que a gente vê? É importante, irmãos, a gente elogiar. Né? Qual foi a última vez que você elogiou seu esposo? Qual foi a última vez que você elogiou a sua esposa? É importante o elogio, é importante você ver as virtudes e não você ver os defeitos. Sobre a questão do romantismo, é outra coisa importante também no relacionamento. Inclusive, a gente saber a linguagem do amor do nosso cônjuge. Às vezes, o marido tem a linguagem de amor verbal. Quer que você fique o tempo todo dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. Às vezes é o toque, é abraçar, é beijar. Às vezes é o serviço, ajudando em alguma coisa. Então é importante a gente saber a linguagem do amor. Às vezes é tempo de qualidade, às vezes é presente. Entendeu? Então é importante a gente saber a linguagem. Se você percebe que a linguagem do seu cônjuge é verbal, o tempo todinho eu te amo, eu te amo, eu te amo, fale eu te amo, eu te amo, eu te amo. Se você percebe que é o tato físico, faça isso. Hoje, engraçado que eu
lendo sobre isso, né? Aí eu perguntando assim para o meu esposo: amor, qual é a tua linguagem do amor? Aí ele disse: todas. Todas. Aí ele fez a declaração dele, né? Mas é importante para a gente ouvir isso. E eu sou sincera, eu não tenho carência, porque ele manifesta. O Herbert sabe que convive dentro de casa. Ele manifesta constantemente o amor de todas as formas. Seja no abraçar, seja no falar, seja no cuidar, seja nas atitudes, seja no querer estar próximo. E isso é importante, marido. Você pode, às vezes, não ter essa percepção, mas a mulher, ela é mais emocional. A mulher, ela é mais sensitiva. Então, procure elogiar a sua esposa. Procure expressar carinho e amor. Isso é importante. Às vezes, você não elogia, lá no mundo vai encontrar um que vai elogiar. Está entendendo? Então, vamos procurar ter a perspicácia. Os homens, sobretudo, que às vezes... não é da natureza do homem que é diferente da natureza da mulher. A natureza da mulher, às vezes, é mais emotiva, mais sentimental. A do homem, às vezes, é mais dura. Né? Mas procure um pouco perceber, ter um pouquinho de sensibilidade para perceber qual é a linguagem do amor do seu marido. Expresse seu amor por ela através de atitudes, de palavras, enfim. Né? Quem ama declara que ama. Quem ama tem prazer na presença do amado. Quem ama busca agradar um amado. Quem ama busca aliviar os fardos e as tensões. Quem ama procura fazer da sua casa, do seu casamento, do seu lar, um céu na terra, aliviando as tensões, aliviando os problemas que já se tem tantos aí fora, certo? Outra coisa que eu acho muito importante, irmãos, é o perdão. O perdão de verdade, o perdão sem ressentimento. A gente sabe que em relacionamentos, por melhor que seja, cada um pode melhorar mais. Mas às vezes pode haver alguns desgastes e às vezes a necessidade de perdoar. A necessidade de pedir perdão. Mas não é pedir perdão dizendo, me perdoa, mas você também fez isso. Não, irmãos. Não é perdoando, colocando culpa no outro, não. É perdoando, batendo no peito e dizendo, me desculpa, me perdoa, eu errei. Porque você tem que olhar para você, para os seus erros, para os seus deveres, e não para o do seu cônjuge, certo? Então é importante. Ruth Graham, ela dizia o seguinte, a esposa de Billy Graham, ela dizia o seguinte: um casamento feliz, sabe o que é? É a união de dois bons perdoadores. Um casamento feliz é a união de dois bons perdoadores. Os dois têm que perdoar. E aí acabou-se, sem ressentimento, sem mágoa. Colossenses 3:13 diz, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Elizabeth Elliot diz o seguinte: nenhum casamento pode durar sem perdão. Casamento é um compromisso de longo prazo entre dois pecadores. Irmão, um casamento é a união de dois pecadores. São duas pessoas diferentes, homem e mulher, com naturezas diferentes, com temperamentos diferentes, que nasceram em lares com educação diferentes. Tem tudo para dar errado. Só Jesus para dar certo. Do cordão de 3 dobras. Então, você vai conviver com aquela pessoa, tem algum momento que vai ter algum problema. E você vai precisar perdoar. Então, o casamento é um compromisso de longo prazo entre dois perdoadores. É assim que funciona. O casamento feliz é justamente como Ruth Graham diz, a união de dois bons perdoadores. É necessário perdoar no casamento. E não ficar com ressentimento, não. Às vezes, a natureza da mulher, a pessoa fez uma coisa há 15 anos atrás, mas naquele dia você fez isso. E eu não esqueci. Ressentimento. Joga fora toda a amargura, todo o ressentimento, não vale a pena. É daqui para frente, perdoa. Muito mais você faz e ofende a Jesus, Ele te perdoa. Então perdoe seu cônjuge também. Outra coisa, intimidade. É importante a intimidade também no casal. 1 Coríntios 7, 3 e 4 diz, o marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também semelhantemente a esposa ao seu marido. A mulher não tem domínio sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre o seu corpo, e sim a mulher. Irmãos, esse coabitar, diante de tudo que a gente falou, deve ser um coabitar com entendimento. Né? Deve ser um coabitar com entendimento.
A fidelidade. O que é fidelidade? É uma outra coisa importante, dever recíproco do casamento. O que é a fidelidade? É você honrar o seu esposo na ausência dele, honrar sua esposa na ausência dela. É imprescindível que haja fidelidade no casamento. É imprescindível. E a gente tem que ter muito cuidado, irmãos, no que a gente anda vendo, no que a gente anda ouvindo, no que a gente anda falando, com quem a gente está sendo acompanhando, com quem são as nossas amizades, certo? E eu, ultimamente, vocês, né, quem teve nos últimos cultos, às quintas, pôde perceber, inclusive, que o pastor Glauco falou sobre a concupiscência dos olhos. A gente tem que ter muito cuidado, os homens, sobretudo, as mulheres também, todos nós devemos ser vigilantes, mas ter cuidado com o que a gente está vendo. Em que sites estão navegando? Irmãos, Gênesis 3, 6, certo? Diz assim: vendo a mulher que a árvore era boa para comer e agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe o fruto e deu-lhe de comer também a seu marido, e ele comeu. Tomou-lhe o fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Ou seja, ela viu que a árvore era boa, era agradável aos olhos. A gente tem que ter cuidado com o que a gente está vendo, porque às vezes do seu ver vem um pensar, do pensar vem um agir, e aí vem, sabe o quê? O pecado, vem vergonha moral, vem morte, vem tudo que não presta. Então a gente tem que ter essa percepção do que a gente vê, né? 2 Samuel 11, 1 e 4, a Bíblia cita, certo? Que a Bíblia cita quando Davi, ali o pecado de Davi com Batseba. Ele viu ali a mulher, ele podia estar no campo de batalha com os outros, mas ele estava ali no ócio, dentro de casa, numa tarde, deitado. E aí o que acontece? Viu Batseba, uma mulher bonita. Através da visão, ele chamou para si, se deitou com ela, pecado. Então a gente tem que ter cuidado com tudo que a gente vê, certo? O pecado ele destrói, irmãos, o nosso lar. Ele tira a alegria do lar. Ele tira a alegria do lar, né? Toda vez que você planta semente de morte, como no caso eu citei aqui, 2 Samuel, Davi, você vai colher morte. E vai colher vergonha moral, porque é a consequência do pecado. A consequência do pecado é morte, é vergonha, é destroço. O pecado traz consequências. O pecado traz consequências, né? Então, a gente tem que saber, os homens têm que ver o que é que eles estão olhando na internet, o que é que eles estão conversando no trabalho. Tem que analisar isso, certo? Às vezes é inadmissível, por exemplo, um homem ver pornografia. Pornografia, vocês sabem o que é pornografia? Pornografia é uma carne temperada pelo diabo no inferno. É uma carne temperada pelo diabo no inferno. Pornografia é uma carne temperada pelo diabo no inferno. Através da pornografia. Muitas vezes as pessoas entram em pecado como prostituição, como adultério, como pedofilia, como zoofilia. E não foi para isso que Deus nos fez, não. Não foi para isso que Deus nos fez, não. Deus nos fez para que nós vivêssemos uma vida santa. Aí, às vezes, a pessoa diz assim, o jovem, principalmente no mundo, né? Espero que seja só realmente no mundo. Eu vou fazer tudo que me faz feliz. Eu só tenho uma vida. Eu vou aproveitar a vida. Eu vou ver tudo que me faz feliz, tudo que me dá prazer. Essa frase é assinada, sabe por quê, irmãos? Por Satanás. Faça tudo o que te faz feliz. Essa frase é assinada por Satanás. Você tem que fazer tudo que faz Jesus feliz. É isso que nós, enquanto crentes, temos que fazer. O diabo não brinca de ser diabo, o pecado não brinca de ser pecado, e a carne não se converte. Então é necessário que os irmãos, que nós, cada vez mais estejamos se consagrando, orando, jejuando, buscando a Deus, para que a nossa carne esteja crucificada ali na cruz de Cristo. Porque a carne não se converte, não. Se você ficar vendo que você não deve, falando que você não deve, inevitavelmente, o pecado não brinca de ser pecado, o diabo não brinca de ser diabo, o diabo não brinca de ser diabo, inevitavelmente, mais cedo ou mais tarde, você pode cair e vai cair. Então, nenhuma unha no Egito. Não vamos brincar com o pecado. Começou a ver qualquer coisa, pare que é do diabo, ali é o cão que está perturbando. Vamos ter essa questão da vigilância. A gente vê que
Possível sim ser fiel. Nós podemos ver, por exemplo, em Gênesis 39, 7 a 12, a gente vê que José, ele venceu ali a mulher de Potifar. Ele foi obediente a Deus. Hebreus 12, 1 diz assim, irmãos: portanto, portanto também vós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tesnasmente nos assedia. O pecado nos assedia. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Deixemos o pecado e corra para Jesus. Corra para Jesus. Certo? E outra coisa importante, que para tudo isso, o que é? Seguir a Cristo, ter em Jesus o centro do seu casamento, o centro das suas relações. Que Ele, suas palavras sejam guiadas por Ele. Que você comece o seu dia em oração, em consagração. Que você possa também jejuar pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus filhos. Certo? Vamos perseverar também em relação ao nosso casamento. É um dever dos dois, do cônjuge. Não desista do seu casamento. Não desista do seu casamento. Porque o diabo está tentando se infiltrar nos lares, nos casamentos. Mas não desista. Lembre-se dos votos que você fez quando se casou. Na alegria, na tristeza, no momento das dificuldades. Fique firme no seu casamento. Mateus 19, 6 diz: de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O casamento não é um namoro que pode acabar. O casamento é para sempre. Não é um caminho sem volta. Então, pense bastante no seu casamento. Às vezes, irmão, vale a pena você ficar tocando o tempo todo de um murro na parede. Se você vê que alguma coisa não vai mudar, mude você também, para não ficar um inferno dentro de casa, né? Então, a gente tem que ter essa percepção também. Então, assim, irmãos, diante até disso, a gente deve meditar. Os solteiros, pense bem, antes de casar. É para sempre. É um caminho sem volta. E é uma bênção. O casamento é uma bênção. É um projeto de Deus e é uma bênção. Mas pense bem. Pense em fazer o outro feliz e não ser feliz. Não pense em casar para suprimento de suas necessidades, carícias, vontades. Pense em casar já tão cheio do Espírito Santo de Deus, que você pode fazer um outro feliz, porque você já é feliz. Porque você tem Jesus. Case já pleno em Cristo, para que você possa satisfazer ainda mais o seu cônjuge. Aquelas pessoas que são casadas, aliás, aquelas pessoas que são viúvas, que são divorciadas, eles podem aprender mais do casamento para quê? Para acompanhar e instruir outras pessoas. E os casados, irmão, eu digo, queira ser acima de tudo aprovado por Deus. Lembre-se do que eu tinha falado antes. O cristianismo começa dentro da sua casa, com sua esposa, com seu marido, com seus filhos. Não queira ser usado por Deus apenas na igreja, mas queira ser aprovado por Ele constantemente com a sua vida no altar. A bênção de Deus, ele começa pela obediência de um. Porque seu marido não faz, faça você. Porque sua esposa não faz, faça você. A bênção de Deus começa pela obediência de um. Né? Veja também as suas falhas. Veja também os seus defeitos. Né? E aí, 1 Coríntios 13, 4 e 5 diz: o amor é paciente. O amor é bondoso. O amor não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus próprios interesses, não se ira facilmente. Também não guarda rancor. Anne Graham, a filha de Billy Graham e Ruth Graham, ela escreveu assim, irmãos: Eles deram o tom para as nossas vidas, pelo modo como eles viviam. O exemplo aqui da vida de Billy Graham com Ruth Graham, olha o exemplo que eles passavam para os filhos, o que Anne Graham escreveu. Eles deram o tom para as nossas vidas pelo modo que eles viviam. Sua dependência de Deus era óbvia. Mamãe sempre estava orando e estudando a Bíblia dia e noite. Orando e estudando a Bíblia dia e noite. E papai, embora o mundo o aclamasse,
como um grande homem, e tantos o procurassem por conselhos, sempre de joelhos e humildemente pedia ao Senhor para sua orientação. E papai, embora o mundo o aclamasse como um grande homem e tantos o procurassem por conselhos, sempre de joelhos e humildemente pedia ao Senhor sua orientação. Por tudo isso, aprendemos que a busca de Deus não era um sinal de fraqueza, mas sim um sinal de força. A busca por Deus, pela verdade das Escrituras, não é sinal de fraqueza. Pode ser para esse mundo de trevas, que tem os casamentos todos desmantelados. Mas para uma igreja fiel à palavra de Deus, é sim um motivo de força. É sim um motivo de bênção. Vamos fazer, irmãos, que os nossos lares possam refletir a união de Cristo com a igreja. O amor de Deus pela sua igreja. Façamos isso em nossos lares. Irmãos, abra os seus corações, faça a sua parte, não aponte o dedo para o seu cônjuge, olhe para si e diga: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Clame a Jesus, busque, ore, jejue. Assim teremos lares plenos da presença do Senhor. Teremos casamentos felizes, sólidos, porque isso só conseguimos com Jesus Cristo. Amém.